Quero começar esse vídeo hoje contando uma historinha para vocês. Quando eu tinha lá os meus 13, 14, 15 anos, eu já gostava muito de história. E eu gostava muito de assistir filmes que tinham a ver com história. E era justamente na época de grandes lançamentos como Troia, Alexandre e outros filmes. E eu fui descobrindo mais filmes que tinham a ver com história na locadora, perto de casa, onde eu olhava lá a seção que tinha esses filmes que me interessavam e eu alugava muitos DVDs que tinham a ver com, que eram de filmes que tinham a ver com história. Átila, o Uno, Cruzadas e outros filmes. Até que um dia, eu olhando as estantes, vi um filme Calígula. Pensei, poxa, legal, Calígula, Império Romano, mas vou assistir. Eu aluguei o DVD para assistir em casa. Tava um primo meu passando férias lá em casa com a gente e eu fui assistir esse filme com o meu primo. E, bom, digamos que ficamos bastante surpresos com o filme. Que sim, tinha a ver com história, mas contada de uma maneira muito peculiar pelo diretor Tinto Brass. Eu não conhecia esse diretor, não sabia que tipos de filmes o Tinto Brass costumava dirigir, e pelo visto nem a pessoa da locadora, porque deixou um adolescente menor de 18 anos na época alugar um filme como o Calígula de 79, dirigido pelo Tinto Brass. E a história do Calígula me chamou muita atenção. E a história se lembra do Calígula como uma pessoa bastante perturbada. E como imperador romano, ele é lembrado por alguns atos bastante peculiares. Ele nomeou o cavalo dele como cônsul, fez um bordel com as esposas dos senadores romanos, entre outros atos bastante desvairados, até mesmo para os padrões romanos. Aliás, o que é curioso, porque a grande maioria dos imperadores romanos não terminou o seu reinado de maneira natural. A grande maioria ou foi assassinada ou foi deposto. Muitos também se suicidaram. E o Calígula está na categoria daqueles que foram assassinados. Inclusive, essa é a última cena do filme, onde o Calígula está acessando ali o palácio, e a guarda pretoriana se reúne e resolve dar um fim no reino do Calígula. E é um pouco sobre isso a reflexão desse vídeo, porque a guarda pretoriana tinha um papel bastante curioso na história romana. A função principal da guarda pretoriana era fazer a segurança do imperador. Mas durante algumas vezes da história romana, a guarda pretoriana também se encarregou de dar fim no imperador quando esse passava dos limites. É o caso do Calígula. E, bom, a minha especialidade não é história antiga, não é história romana. Na verdade, foi uma das primeiras disciplinas que eu tive no curso de história e que foi meio decepcionante, porque o professor, ele assumidamente não gostava dessa área da história. Mas como tinha a disciplina e alguém precisava lecionar, ele foi outorgada a ele essa disciplina. E foi uma experiência bastante ruim, eu diria. Mas o ponto aqui é o seguinte: existe um limite para tudo. E isso vale também para os governantes, por mais loucos que eles sejam. Calígula não é o mais louco dos imperadores romanos. Logo depois nós tivemos Nero e tivemos exemplos de imperadores romanos bastante perversos mesmo. Seja na opressão ao povo romano, seja na opressão aos outros povos com quem os romanos guerreavam, seja nas relações internas, nas relações palacianas, nas intrigas entre a elite romana, que afinal de contas é isso que sustentava o império. A relação entre as elites, os patrícios romanos, essa elite da cidade de Roma que governava todo o império. Ou melhor, que exercia o seu poder em todo o império. E o arranjo era mais ou menos o seguinte: o imperador até pode ser uma pessoa perversa, uma pessoa perturbada, uma pessoa louca, desde que mantenha os nossos interesses, desde que mantenha as relações de poder entre essa elite que governava Roma e que exercia o seu poder em todo o império. Mas tem um limite para tudo. Quando essa loucura atrapalhava esses interesses, bom, aí é preciso interferir, então era preciso tomar algumas medidas para afastar o imperador.
Não importava quão ruim fosse o governo desse imperador. Ruim no sentido de leis opressivas contra o povo de Roma, contra a plebe, ou a opressão contra os povos sobre os quais os romanos tinham domínio, nas províncias, ou até mesmo nas relações com os outros povos, né? Como os romanos lidavam com os assim chamados bárbaros, né? Os gastos militares, as campanhas militares e por aí vai. Agora, quando esse governo ruim atrapalhava os interesses dessa elite romana, bom, aí a coisa muda de figura. E qual é o ponto que eu quero chegar? Estamos no Brasil, no século XXI, em uma democracia, até então, governados por Bolsonaro. E há muitas diferenças entre uma república democrática, liberal, como o Brasil, as repúblicas modernas, e o Império Romano, ou até mesmo com a República Romana. E mesmo evitando anacronismos, é possível estabelecer algumas relações. Seguramente, Bolsonaro é uma das pessoas mais perturbadas que já ocuparam a cadeira da presidência da República, se não o mais perturbado. Certamente também Bolsonaro é uma das pessoas mais perversas que ocuparam a cadeira da presidência da República. Mas toda insanidade tem limite. E talvez esse limite tenha sido atingido pelo Bolsonaro no último dia 7 de setembro. Chama a atenção o esvaziamento das manifestações pró-Bolsonaro, não apenas pelo reduzido número de pessoas, quer dizer, muito abaixo daquilo que era a expectativa do governo, do Bolsonaro, das pessoas ligadas ao Bolsonaro, mas principalmente pela hesitação de setores importantes da sociedade brasileira em aderir, em dar apoio a essas manifestações. O agronegócio, a indústria, o comércio ou mesmo o setor financeiro já não apoia mais tanto assim o Bolsonaro como apoiou outrora. E mesmo o apoio por parte da mídia já não é mais o mesmo. E isso, nós sabemos, não é por causa da tendência antidemocrática do Bolsonaro. Ele sempre foi um antidemocrata. Ele deixou isso muito claro desde sempre, e isso não incomodou nem um pouco esses setores. Aliás, setores que apoiaram também em 64 o golpe militar. Não é porque o Bolsonaro tem atacado o STF, questionado a urna eletrônica e por tantas outras insanidades que ele fala. Mas o problema mesmo é que o governo Bolsonaro tem prejudicado os interesses dessa elite brasileira. Mas não nos enganemos, ainda há sim apoio ao Bolsonaro, inclusive com muito dinheiro, e é preciso investigar quem bancou esses atos, assim como há um apoio ao Bolsonaro ainda no Congresso, enquanto ainda manter as relações de poder funcionando. Até quando? Não sabemos. Agora, o que resta mesmo é saber quem vai dar um fim a esse governo e a toda essa insanidade.